O Chico recebera um convite reiterado para assistir a uma solenidade que um centro espírita de determinado lugar, um pouco distante de Belo Horizonte, realizaria. A carta-convite, assinada pelos diretores do centro, contendo encômios à pessoa do médium, dizia que sua presença era indispensável. O Chico pensou muito naquele adjetivo, sentiu a preocupação dos irmãos distantes, ansiosos pela sua presença. Certamente iria realizar uma grande missão. E não relutou mais. Junto ao seu bondoso chefe, justificou sua ausência por 2 dias, comprou passagem na Central do Brasil, e partiu. No meio da viagem, quando já sonhava com a chegada, antes sentindo a alegria dos irmãos, Emmanuel lhe aparece e diz: então, você se julga indispensável, e, por isto, rompeu todos os obstáculos e viaja assim, como quem, por isto mesmo, vai realizar uma importante tarefa. Já refletiu, Chico, que o serviço do ganha-pão é indispensável a você? Pense bem. O Chico pensou. E, na próxima estação, desceu do trem e tomou outro de volta. A lição foi compreendida. Seus irmãos de mais longe, com seu não comparecimento, compreenderam-na também. Alguém aconselhou ao Chico sair por uns tempos de Pedro Leopoldo para descansar, arejar as ideias, e gozar um pouco a vida. Esta foi a sua resposta, que vale também por uma lição. Não posso sair daqui. Neste abençoado lugar, vivi como um burro bem vigiado, e por isso meus coices são bem controlados. Mas, se sair, vou dar coices a torto e a direito. Então não. Deixem o burro preso, e feliz onde está. Numa singela sala residencial, em Pedro Leopoldo, a conversação ia animada. Muitos assuntos. Muitas referências. A palestra começara às 5 da tarde, e o relógio anunciava 11 da noite. Chico ia começar uma variação de tema, quando viu Emmanuel a chamá-lo para o interior doméstico. O médium pediu licença e foi atender. Você sabe que hoje temos a tarefa do livro em recepção e já estamos atrasados. Falou o amigo espiritual. É verdade, entretanto, tenho visitas e estamos conversando. Concordou Chico. Sem dúvida, compreendemos a oportunidade de 2 horas de entendimento fraterno, para atender aos irmãos sem objetivo, porque, às vezes, através da banalidade, podemos algo fazer na sementeira de luz. Mas não entendo, 6 horas a fio de conversação sem proveito. Considerou o guia. E o médium nada respondeu. Indeciso, deixara correr os minutos, quando Emmanuel lhe disse: bem, eu não disponho de mais tempo. Você decide. Converse ou trabalhe. Chico não mais vacilou. Deixou a palestração que prosseguia, cada vez mais acesa na sala, e confiou-se à tarefa, que o aguardava com a assistência generosa do benfeitor espiritual. Um grupo de irmãos, reunidos em estudos doutrinários, solicitou de Emmanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil. E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico: vocês observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo, ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço, porque, pela conversação impensada, a sombra interfere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a maledicência. Estendemos aos nossos leitores este aviso oportuno. Alguns companheiros conversavam furiosamente, em Pedro Leopoldo, sobre certo político. A coisa devia ser assim. Devia ser de certo modo. O homem era a perversidade em pessoa. Prometera isso e fizera aquilo. Um dos irmãos dirigiu-se ao médium e perguntou: que diz você, Chico? Temos alguma referência dos amigos espirituais sobre o caso? O interpelado pretendia responder, mas no justo momento, em que ia emitir a sua opinião, ouviu a voz de Emmanuel sussurrar-lhe, segura, aos ouvidos: cale a sua boca. Você nada tem a ver com isso. O médium ruborizou-se, e o grupo, em torno, verificou que o Chico não conseguia responder, apesar do desejo de externar-se. Alguém ponderou que ele deveria estar mal e rodearam-no, em oração, dando-lhe passes. A reunião dispersou-se. Não foram poucos os que, estranhando o caso, afirmaram em surdina que o Chico parecia francamente um pobre obsidiado.
mas o fato é que a sombra da maledicência não lhe penetrou o espírito, e nem lhe prejudicou. Por isto, o clima de elevação, fruto de jejum e oração, em que deve viver, em que vive. Caso digno de ser seguido por todos, que zelam pela vitória de seu dia, policiando o que lhe sai dos lábios. Há tempos, Chico passou a frequentar certa casa de pessoas amigas, mais que de costume. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Chico não devia entrar ali, diziam uns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia nesse ponto, quando um irmão lembrou ao Chico a inconveniência a que se expunha. O médium, muito preocupado, em prece, expôs a Emanuel o que se passava e perguntou-lhe: "O senhor acha então que não devo entrar ali?" E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta: "Você pode entrar ali quando quiser. Somente desejo saber se você pode sair." Chico Xavier, ainda hoje e há mais de 20 anos, é empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Certa manhã, caminhava para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes, pedindo socorro, aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. "Reparou?" disse ele ao médium, guiada pelo cultivador, "a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo, ou ferir-se entre as pedras, não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão, obedece ao lavrador e ajuda sempre." Logo, após, fez uma pausa, e considerou: "Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar." Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior, e disse: "É verdade, o desânimo é um veneno. Sim, a enxada que foge à glória do trabalho, cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei", concluiu o orientador. O benfeitor despediu-se, e o médium abraçou o trabalho, naquele dia, de coração feliz, e a alma nova. Emi, a inteligente filha do distinto casal Jaime Hollenberg e Elza Lima, enviou ao Chico seu álbum, em forma de um trevo de 4 folhas, para que o querido médium lhe colocasse nas páginas um pensamento. E o Chico atendeu-lhe, escrevendo: "Emi, minha bondosa irmã, quando seu afetivo coração estiver em prece, não se esqueça de mim, seu irmão, que pede a Jesus por sua felicidade perfeita hoje e sempre." Pedro Leopoldo, 14/6/1954, Chico. E Emi, quando leu isto, com lágrimas doces e luminosas nos olhos, exclamou espontaneamente: "O Chico é uma maravilha." E é mesmo, dizemos nós, pois o pensamento acima reflete-lhe a alma cândida e maravilhosa. E por sentir-lhe a felicidade da expressão, escrevendo-lhe ao álbum: que muito promete na doutrina de Jesus, que os céus concedam a luz ao teu roteiro cristão. Que no teu lar sempre sejas elemento de valor, a realidade do amor no templo do coração. Visitamos o simpático casal Lauro e Deise Pastor Almeida. Ambos admiram o Chico com bastante sinceridade. Sabem alguns casos lindos do médium, e, por isto, fomos visitá-los. Dona Deise conta-nos o que lhe sucedeu ao verem o Chico pela primeira vez, quando visitavam Belo Horizonte. Tínhamos uma vontade imensa de conhecê-lo, mas achamos isto tão impossível, que nada tentamos para ir a Pedro Leopoldo. Mas, uma noite, às vésperas de regressarmos ao Rio, quando Lauro Pastor acabara sua conferência, finalizando a semana do livro espírita, é que vimos o grande médium sentado junto aos que compunham a mesa da magnânima sessão. Quando tudo terminou, espontaneamente, vem ao nosso encontro Chico, numa atitude tão simples e tão fraterna, como se nos conhecesse há anos. Olha para mim e pronuncia meu nome. Dona Daisy. Delicadamente corrijo-lhe a pronúncia, verificando que nada sabe de inglês. E ele, natural e humildemente, justifica-se. É que estou lendo seu nome, como ele é escrito.
Mais tarde, verificamos que, de fato, olhando as pessoas, lê seus nomes. Na sessão do Luiz Gonzaga, chegam irmãos que passaram anos sem vê-lo e ele, Chico, lhes pronuncia os nomes, particulariza casos, como aconteceu com o cadete Uliseia, a quem só viu uma vez. Decorridos 3 anos, quando viu entre muitos, citou-lhe o nome, o que surpreendeu e encantou o jovem militar espírita. Agradecidos ao querido casal pela dádiva que nos deu, escrevemos-lhe no álbum, A Saída. Com Jesus e por Jesus entramos na sua casa, sentindo que nos abrasa sua paz interior. Ave, Cristo, bendizemos. Dizendo de coração, que vivam nesta oração a tarefa do Senhor. O nosso caro irmão Flávio de Souza Pereira andava apreensivo com relação às visitas que fazia aos irmãos enfermos, portadores de moléstias contagiosas, como a lepra e a tuberculose, visto que vivia sempre recebendo de parentes e amigos menos crentes constantes advertências. Olhe lá, cuidado senão você acabará também com a moléstia. Indo a Pedro Leopoldo, não se conteve e, na sessão a que assistira, com sincera atitude de crente, fez a pergunta. Diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, portador de uma moléstia contagiosa como a tuberculose, a lepra, etc., como devemos proceder? E Chico recebeu do caroável Bezerra de Menezes a seguinte expressiva resposta. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão, por isso, mesmo não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno, quanto aos nossos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que, também de nós mesmos, temos ainda pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade, com seu mandamento de amor, sacrifício e luz.